Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Nossos encontros aqui às segundas-feiras, às 20 horas, neste nosso estudo reflexão em torno da codificação bíblica, Antigo e Novo Testamento, sobre a ótica, sobre a perspectiva da doutrina consoladora da doutrina espírita. Convite também para que vocês estejam conosco pelas redes sociais, seja na página do Facebook, basta curtir, seja no canal do YouTube, em que você deve se inscrever, acionar o sino de notificações para receber os novos vídeos das atividades semanais do V de Jesus. Aqui temos tratado, a partir do Novo Testamento, das cartas de Paulo, um olhar especial para a carta de Paulo aos Romanos, na nossa série Romanos verso a verso. No nosso encontro de hoje, nós vamos olhar com especial atenção, ainda no capítulo 1, para o verso de número 29. Aqueles que têm aí suas traduções bíblicas ou desejam acompanhar a nossa leitura, vamos refletir em conjunto, então. Capítulo, então, 1, verso 29, Paulo anuncia o seguinte. Primeira tradução, Bíblia de Jerusalém. Repletos de toda sorte de injustiça, de perversidade, de avidez, de malícia, cheios de inveja, assassínios, rixas, fraudes e malvadezas, detratores. Já na tradução aqui de João Ferreira de Almeida, para o mesmo verso 29 do capítulo 1 da Carta aos Romanos, encontramos a seguinte tradução: estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Há uma diferença na ordem das palavras, ou mesmo no uso de sinônimos para elas. No entanto, fica claro aqui que a listagem apresentada pelo apóstolo Paulo não é nada lisonjeira. Paulo está tratando aqui no contexto, nessa parte do primeiro capítulo, dessa porção no primeiro capítulo da carta aos Romanos, sobre características daquele mundo pagão do primeiro século, mas transportando isso dentro de um olhar de universalidade sobre a natureza humana corrompida, afastada de Deus. É disso que está tratando a sequência no ensino de Paulo aqui na carta aos Romanos. Judeus e gentios, os que pertenciam ao povo de Israel, já tinham recebido a base, o alicerce da primeira revelação do Primeiro Testamento, com Moisés e com os profetas. E aqueles que, ainda que não tendo recebido até então esse chão, esse alicerce, esse foco central, como afirma Allan Kardec, de onde se derramaria a luz para o mundo inteiro, ainda assim, pela lei natural, tinham acesso, têm acesso ao conhecimento da existência e da natureza desse Deus, porque ele se revela na universalidade da sua própria criação. Pode ser lido no livro da natureza e está presente em cada consciência humana encarnada ou desencarnada em torno do nosso orbe, em torno do planeta Terra, olhando só para o nosso quintal. Pensando então nisso que Paulo está apresentando para a gente, essa lista que apenas se inicia aqui no verso 29. São dezenas de adjetivos ou de qualificações, ou más qualificações, pelos quais o apóstolo vai apresentar a consciência humana desviada de Deus. E aqui então, dentro dessa própria sequência, nós vimos, no nosso último estudo reflexão, no verso 28, a causa disso. No verso 28, só para rememorar aqui,
Paulo vai afirmar: e como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou à sua mente incapaz de julgar. Percebam, podendo e devendo julgar no sentido não de condenar, mas de discernir o certo do errado, o bem do mal. E o parâmetro, amados, não pode ser outro. O parâmetro é sempre, em toda parte, a lei divina, emanada da inteligência suprema, que é Deus, que é causa primeira de tudo que há, de tudo que existe. Pois bem, se esse Deus promulgando as suas leis, se as apresentando através da revelação, por meio de missionários, de mensageiros em toda parte, achou por bem, e assim o fez, nos enviar o seu Cristo, o seu Filho bem-amado, aquele que é um com ele, no sentido de perfeita comunhão, para nos instruir, para nos ensinar, para testemunhar a verdade em sacrifício. Da mesma forma, abrir uma via única de acesso para nós, que nos desviamos, comunidade de espíritos imperfeitos, para fazer o nosso caminho de retorno ao Pai. Que estranho. Olharmos para esta listagem apresentada por Paulo, já no verso 29 desse capítulo 1 em Romanos, e detectar o quanto há ainda da presença desses desvios de consciência, afetando o nosso comportamento, afetando os nossos relacionamentos dia a dia. E por conta disso, então, olhar para essa listagem não é apenas um olhar para fora. Ora, sabemos que isso está presente no mundo. Sabemos que há pessoas ombreando conosco, caminhando na mesma via que caminhamos, dentro do núcleo familiar, dentro do nosso ambiente de trabalho, na vida em sociedade, na vida comunitária de uma forma geral. Sim, sabemos disso. Mas a grande questão aqui é saber até que ponto essa listagem que se inicia com essa dezena de más qualificações da consciência desviada diz respeito a nós, a mim e a você. Por isso, esse olhar de atenção. Significa aquela busca que a doutrina espírita tanto nos traz de autoconhecimento, de conhecimento de si mesmo. Vamos relembrar a listagem de Paulo aqui. Estando cheios de toda iniquidade. Iniquidade ou injustiça aqui, sinônimos. Cheios, repletos. Percebam, gente, é algo que está presente na totalidade do ser. E o que é iniquidade? O que é injustiça? Aqui colocado como um primeiro ponto dessas más qualificações da consciência desviada, vem mostrar para nós, então, que o oposto dela, a justiça, é a rota de cura e de acesso a Deus. E o afastamento de tudo isso é iniquidade, é injustiça. É o olhar para a lei divina e dizer: não, eu quero outro caminho, eu quero um atalho. E por não nos conformarmos à justiça divina, ao tomarmos este atalho, os outros derivativos da iniquidade, da injustiça se apresentam. Fornicação, relações sexuais ilícitas, é disso que Paulo está falando. Que é algo tão presente naquele primeiro século como é hoje no século XXI. Usar os corpos alheios para o seu próprio prazer. Fornicação, prostituição. Malícia, duplo sentido no que pensa, no que fala, na forma de abordar pessoas, por vezes de forma tão desrespeitosa. Avareza, avidez, na tradução da Bíblia em Jerusalém, João de Ferreira de Almeida, avareza.
aquele apego, aquele excesso às coisas transitórias, às coisas passageiras, ou mesmo no campo das questões morais, acreditar-se ser o detentor da virtude ou o detentor dos bens da matéria. É tudo meu, pouquinho para você. Maldade. A maldade aqui se expressa naquele ato consciente, buscando prejudicar o outro, buscando trazer para a vida das pessoas pedras de tropeço, arquitetar na sua mente formas e maneiras de perturbar, de angustiar, de prejudicar outras pessoas. Cheios de inveja. Mais uma vez, Paulo reafirma a questão do estar cheio, estar repleto. Como estava cheio de injustiça, cheio de iniquidade, aqui cheio de inveja. Aquela perturbação no entendimento, aquela perturbação com relação aos benefícios que o outro colhe por sua boa semeadura. Incomoda. Eu quero, de certa forma, perturbar aquela felicidade. Eu quero possibilitar que aquela pessoa não permaneça naquele caminho que eu queria estar, mas porque não tenho coragem, porque tenho preguiça, porque não me aplico, porque não me apresento ao trabalho. Eu fico repleto de inveja, torturadora da alma. É isso que é inveja. Nos curemos à luz do Evangelho Redentor. Nos tornemos livres desses maus sentimentos que iniciam na iniquidade, na injustiça, mas que passam pela prostituição, pela fornicação, malícia, avareza, avidez, pela maldade, para nos alcançar então essa triste condição, cheios, repletos de inveja, homicídio. Lembrando quando Paulo escreve isso, olhando para a comunidade cristã em Roma, nós temos que analisar esse contexto. Centenas de pessoas, milhares delas, foram ofertados como produtos de entretenimento nas arenas romanas, mortos pelas feras, pelos leões. Isso perdurou, gente, por muito tempo. As pessoas se reuniam naqueles anfiteatros, naqueles espaços, como verdadeiros estádios, e ali assistiam àquela carnificina com satisfação. Olhamos para os nossos dias de hoje, não temos mais esses espetáculos públicos de morte em massa. E que bom, já tenhamos compreendido que isso não é, nunca foi e não pode ser entretenimento. Mas não é menos verdade que vamos ao noticiário, abrimos ou folheamos uma revista, um jornal, e quantos e tantos vão em busca também com satisfação para aquelas notícias, para aquelas imagens, por vezes divulgadas em massa pelo WhatsApp, pela internet, de chacinas, mesmo de acidentes, em que pessoas vão perder a vida, vão desencarnar em rodovias. E naquele estado terrível após o acidente, pessoas tiram fotos
e passam adiante para impressionar mensageiros, mensageiros da desgraça alheia, natureza humana corrompida, consciência humana afastada de Deus. Seja no primeiro século, seja aqui no século XXI, é essa mesma natureza humana que precisa ser libertada pela Boa Nova, pelo Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Olhemos para nós quando olhamos para fora. E vamos perceber o quanto ainda eu tenho prazer, satisfação nestas coisas, nestes padrões desviados. Reflexão constante e permanente para nós. Paulo continua na listagem ainda para finalizar, amados, para nos dizer aqui, cheios também de contenda. Sabe aquelas brigas que não têm sentido, é só para impor a tua verdade, só para impor a tua razão? Você fica ali contendendo com as pessoas. É uma condenação a este tipo de padrão de entendimento, da falta de diálogo, da falta de tolerância, engano, pessoas que falsificam a verdade, a realidade, trazem dados, informações que não correspondem à verdade. Hoje virou moda falar em fake news, né? Notícias falsas, engano, alimentada, enfim, pelo último mal qualificativo que Paulo apresenta aqui, que é a malignidade, malvadeza na Bíblia de Jerusalém, malignidade, João Ferreira de Almeida. Mais do que pensar o mal, mais do que arquitetá-lo, a malignidade ou a malvadeza é o efetivar, é o efetuar, é o fazer, é o realizar, é o promover o mal. Que triste condição. Que triste condição. Em oposição a isso, apresentamos aquilo que o Evangelho nos expõe. Em O Livro dos Espíritos, não à toa, na reflexão e estudo em torno da lei de justiça, amor e caridade, questão 879, que já mencionamos aqui no nosso estudo. Mas reforçamos a relevância desse ensino na questão que o codificador Allan Kardec fará aos benfeitores espirituais, perguntando, em oposição a tudo o que dissemos até agora, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Lembremos que a listagem de Paulo começa com iniquidade, injustiça. Qual o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? A resposta dos instrutores espirituais é o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Guia, padrão, modelo, referencial, a conformidade que eu tenho para, de fato, realizar o mandato dado por Deus de sermos imagem e semelhança dele, embaixadores do Pai neste mundo. A exemplo do Cristo, o verdadeiro justo, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Amados, onde encontramos estas boas qualificações, onde a verdadeira justiça se apresenta a exemplo de Jesus,
com a prática do amor ao próximo, da caridade, do amor em ação, onde ficariam? De que forma se promoveria? De que maneira se apresentaria no mundo? Iniquidade e injustiça, fornicação, prostituição, malícia, avareza, avidez, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade e malvadeza. Tudo isso cai por terra. Porque a força do amor renova todas as coisas em nós e fora de nós. É nessa condição que os benfeitores reafirmam: sem a verdadeira justiça, a exemplo de Jesus, o amor e a caridade, não há verdadeira justiça, nem em nós, nem ao nosso redor. Por fim, na obra Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, não à toa intitulado Sede Perfeitos, caminho de todos nós, sede perfeitos, encontramos no item terceiro, tratando sobre o homem de bem, a descrição, texto também do codificador Allan Kardec, para nos dizer sobre qual é o caráter desse homem de bem. Nos diz aqui, em resumo, em resumo, que o homem de bem é aquele que é bom, humano, benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança condenação àqueles que não pensam como ele. Exercício diário da benevolência, da indulgência e do perdão, como já vimos aqui nas nossas reflexões anteriores. Sentido da palavra e da ação caritativa, como a entendia Jesus. Homem de bem. Essa é a nossa busca. Mais do que busca. Deve ser esse o nosso compromisso. Mais do que compromisso. Este deve ser o nosso comprometimento. Nos tornarmos seres humanos melhores, na condição que temos de espíritos imortais, filhos de Deus, que nos ama e quer que realizemos isso na nossa existência. Regenerar o nosso coração, purificar a nossa mente, para que nos tornemos de fato realizadores do seu reino, através de palavras, pensamentos e ações neste mundo. Amados, essas são as nossas reflexões em torno desse verso 29 do capítulo 1 da Carta de Paulo aos Romanos. Iniciamos essa listagem e vamos percorrê-la ainda adiante para entender como extirpar, no sentido de autoeducação, esses males em nós. E dessa forma contribuirmos para aquele mundo de paz, de amor, de justiça, que tanto ansiamos em nós, mas devemos construí-lo no nosso interior. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz e sabedoria. Relembrando, acessem pelas redes sociais, página do Facebook ou canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus. Interaja conosco, compartilhe, deixe seus comentários, mesmo as suas perguntas ou sugestões, levemos adiante a boa nova com Jesus, à luz da doutrina espírita. Paz, luz, sabedoria, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima, até breve.